Mas nos primeiros tempos, a classe camponesa foi espezinhada, foi humilhada. O desalojamento, expulsão da nossa própria terra, não termos acesso à nossa terra. Foi roubo. Foi roubo. Foi roubo. Foi roubo. E não tem onde ir. Parece que é meio colonialismo que está a vir politicamente. Que o moçambicano não tem nenhum direito. É uma coisa que não sabemos diretamente mesmo. Então te leva, não sabemos, porque o que vão fazer, não sabemos. Então arrancaram a população, aquelas machampas, ficaram sem machampas. Há falta de informação. Porque mesmo com essa nova linha férrea, a primeira coisa que o governo tinha que informar ao seu povo, mas que já não é isso que aconteceu. O Conselho de Ministros já aprovou na sessão desta terça-feira uma resolução que atribui de forma definitiva o título de uso e aproveitamento da terra à sociedade Vale Moçambique, com capitais maioritariamente brasileiros, numa área de 22.096 hectares para exploração de carvão mineral nos jazigos de Moatize. Sem terra, para nós não habita. Normalmente nós moçambicanos, aqui pior aqui no norte, nós podemos ficar 3 meses sem dinheiro no bolso, mas com comida dentro, nós ficamos felizes. Portanto, nós confiamos na terra. Tudo que comemos vem da terra. Sim, e nós não temos dinheiro para comprar comida. Confiamos de produzir nós próprios e alimentarmos. A Vale chegou a Moçambique em 2007 e está a explorar o carvão mineral, uma das maiores reservas de carvão mundial. A Vale viu a necessidade de abrir uma linha férrea de Moatize a Nacala com vista a escoar este carvão explorado em Moatize. Com essa via, pretende-se que o carvão explorado em Moatize seja escoado até o porto de Nacala, para onde será levado para os outros países para venda. Durante as obras, serão assentadas as famílias que se encontravam 30 metros da linha férrea. No entanto, quando as obras iniciaram, não recebiam nenhum valor de indemnização, as suas casas eram destruídas. Conforme os donos tinham prometido há alguns dias, dizer que depois de vocês transferirem, daqui vamos construir uma casa, agora que vamos fazer todos os meios possíveis para vocês, mas não foi isso. Eles dizem que ninguém pode mais construir, deve ficar assim mesmo. Hoje me cadastraram quase 2 vezes e não dizem mais nada. Outras pessoas já receberam valor, mas eu fico assim mesmo com as mãos abanadas. Ola mrobara kola kira hilempa baba usulu ao indikaba monene ba olempa ba akela ko havale olompelo menwe wirwa soka ba esheni ninova porque ninno mantariwa. Grande problema que a gente nota lá, se comparando a outros processos, por exemplo, é a ausência de documentação nessas negociações, né? Então, assim, nada a empresa cuida de formalizar ou de registrar para dar, né, e mesmo deixar uma documentação com as associações comunitárias, com as famílias, sobre os acordos realizados. Então, mesmo no processo de reivindicação posterior, isso fica mais difícil. As famílias tiveram casas destruídas sem ser avisadas previamente, né, de gente ter ido trabalhar na machamba durante o dia e ter chegado e sua casa ter sido botada abaixo, né, pela empresa. Há áreas como de Moesia, Mutuale,
onde as famílias não foram nem sequer consultadas, não receberam dinheiro antes e perderam suas casas. Sortina N teve 2 machambas desapropriadas. Por uma, prometeram 29 mil meticais, aproximadamente $790. O valor é muito pouco para ela comprar outra machamba igual, e apesar disso, ela ainda não recebeu nada do governo. E não receberá nada pela outra machamba, porque ela havia deixado a terra em descanso como ensina o modo de produção camponês. O corredor de Nacala também passa pelo Malawi, país vizinho ao noroeste de Moçambique. Salifa Kalula, um líder malauiano, denuncia as mesmas violações trazidas pela linha férrea, promessas de desenvolvimento, de construção de escolas, de pontes aéreas, de empregos, de indenizações justas, mas nenhuma delas foi cumprida. That money is not enough. But there's no way you going to say this money is enough. It's not enough. Because the government is staying there, the company is staying there, and where you go? Because you said when you not take money, this land is a government land. Em Moçambique, toda a terra é considerada pública, de propriedade do Estado. A ausência de titularidade não impede o uso e o aproveitamento dela pelos camponeses. O direito de uso da terra é muitas vezes herdado. Entretanto, o direito adquirido tem sido ignorado e o excesso de burocracia dificulta a formalização do uso pelo DUAT, Direito de Uso e Aproveitamento da Terra. Os DUATs são títulos concedidos ou reconhecidos pelo Estado. Em alguns casos, esse mecanismo tem sido usado como instrumento de expropriação da terra do povo para a mineração e o agronegócio. Nosso dinheiro vinha de tudo da Vale. Então aqueles bancos diziam assim, nós já pagamos o governo vosso, o vosso dinheiro está com o governo, não com o Vale. É uma disputa de território. O valor daquelas famílias ou daquelas comunidades ou dos negócios da vida daquelas comunidades, ela é inferior ao valor de um modelo de exportação de commodities. Então essas famílias elas não têm mais lugar. Os pequenos agricultores que existiam e são removidos ao longo do corredor de Nacala, eles não têm mais espaço para escoar a pequena produção que eles tinham em termos de matéria-prima em outras cidades. Tem havido desenvolvimento, mas esse desenvolvimento tem suas desvantagens. Vemos qual será o impacto. O impacto será esse, desalojar as comunidades. Nós vamos viver lá mais dentro, então, nas zonas novas, onde é que nem conhecemos. Se calhar vai ser na beira dos rios, onde é que seremos tomados conta de crocodilos. E sem acesso em nada, porque temos nossas mangueiras, não vamos ter essas capacidades de produzir nossas mangueiras e usarmos. Estamos habituados a viver aqui. Então foi exatamente este discurso de desenvolvimento que cativou as pessoas a olhar para a Vale como, de facto, uma empresa que vem trazer uma dinâmica diferente de desenvolvimento. Mas com o andar do tempo nós fomos percebendo, e as pessoas também foram percebendo, que a Vale tinha um comportamento muito hostil em relação às comunidades. As promessas que foi fazendo ao longo do tempo não foram cumpridas. Verificou-se que depois da Vale iniciar as obras de reabilitação ou de construção da linha férrea, os comboios foram reduzidos. Anteriormente, circulavam 2 comboios, né, por semana, e mais tarde foi cortado passou a circular apenas um comboio, e isso causou um descontentamento por parte das comunidades daquelas zonas. Até pelo agora, o que está a acontecer agora é que está a se notar que vai terminar no total o comboio passageiro. Quando apareceu essa linha férrea, nós ficamos satisfeitos, ver que é um espaço para nós aqui, né? Nós queríamos ter uma estação para a gente aproveitar o comboio. Se esse comboio diz que é só para carga só. Eu ia visitar minha mãe lá na Ampula, mas hoje não consegui subir. Sim. Assim vou para casa sentar, dinheiro de carro não tenho, não chega.
Assim, a opção que tem é esperar a próxima vez que o comboio vier. Sim. E Assim será na quarta-feira. Então a Vale tem uma concessão para operar a ferrovia, é um dos principais eixos logísticos de Moçambique. O trem acabava funcionando como um grande meio de transporte para essa população. Também para se locomover e ver suas famílias que moram em outras áreas, visitar outras pessoas, né, em outras comunidades. Então o trem ele tem uma importância aí comercial, logística, e isso muda. Por quê? Porque você passa a ter o trem, essa logística toda voltada para a exportação de produtos. Não existe por parte da Vale e do governo de Moçambique nenhum plano para viabilizar o transporte de passageiros e mercadoria dos camponeses. O corredor de Nacala neste momento está sendo estruturado para transportar o carvão em primeiro lugar e o carvão da Vale, que se diga, não é o carvão de todas as mineradoras, é o carvão da Vale. E no segundo plano para transportar os commodities do agronegócio do ProSavana. Os vagões passaram a privilegiar o transporte de minérios da Vale e os grãos do projeto ProSavana. O ProSavana é um programa de cooperação entre Moçambique, Brasil e Japão, baseado no modelo de agricultura do Cerrado brasileiro. O projeto será implantado no entorno do corredor de Nacala, que se aproveita da linha férrea e do porto para escoamento da soja, milho e algodão para fora do país. Seus impactos ambientais e sociais são altíssimos. Surgem os primeiros camponeses sem terra, intensificam-se os conflitos socioambientais, o agravamento da miséria, a poluição do solo e da água e a insegurança alimentar. É um programa de agronegócio, de agricultura em grande escala no corredor de Nacala, que visa essencialmente permitir que os fazendeiros do Brasil e do Japão e as empresas japonesas possam ocupar extensas áreas ao longo do corredor de Nacala, numa área de 14,5 milhões de hectares de terra. Então, o ProSavana não passa mais do que essa autoestrada que permite a entrada do grande investimento estrangeiro, particularmente do Brasil e do Japão, e que tenham acesso facilitado das terras a partir da autorização que o governo de Moçambique está a fazer neste momento. Estamos a falar de 4,5 milhões de habitantes no ProSavana, no corredor de Nacala. O que vai acontecer com a implementação do ProSavana, ou seja, aceitando o ProSavana no corredor de Nacala, significa o despejar de milhares de camponeses naquele corredor, que essencialmente dependem da terra para a prática da agricultura. Entretanto, a propaganda oficial do governo moçambicano tenta escamotear a tragédia anunciada com um discurso que enaltece o desenvolvimentismo. O Fundo de Nacala está alinhado com estratégias de atração de investimentos privados do programa ProSavana, que surge no âmbito da cooperação entre Moçambique, Brasil e Japão. A escolha do corredor de Nacala para acolher este investimento deve-se às suas terras férteis e favoráveis para a produção agrícola em grande escala. O corredor apresenta igualmente facilidades de escoamento da produção para o mercado interno e externo através da linha férrea e do porto de Nacala. Estamos a ver nos jornais, ou pela notícia, que o programa ProSavana vai ocupar 14,5 milhões de hectares. Esse espaço está onde? Se nós passamos pelo corredor da Nacala, nós estamos a ver que não há espaço. Sim, não há espaço. Exatamente, não há espaço mesmo. O governo não poderia primeiro falar com o governo do Brasil, com o governo do Japão, que tem terra que não está sendo usada em Moçambique. Primeiro tinha que fazer consulta ao seu povo aqui. Mas quando estamos com o governo ali, o governo tem nos dito que não tem problema. Este projeto não é para, não é para, esse programa não é para prejudicar os camponeses. Não, é para aumentar a produtividade dos camponeses. Vocês não podem ouvir essa coisa de dizer que o ProSavana talvez vai ocupar todo mundo aqui, toda a área, não sei o quê. Não. A resistência de camponeses em Moçambique tem sido ultimamente muito forte, né? Há muitos movimentos sociais exigindo tanto o governo assim como os investidores a respeitar os direitos humanos.
Para dizer que uma das grandes resistências nossas como sociedade civil, movimentos de campo, é a campanha Não ao Pro-Savana, em que, como disse, congrega movimentos, congrega organizações da sociedade civil, congregações religiosas, que de facto esta campanha visa paralisar todos os projetos ligados ao Pro-Savana. Mas afinal, esse Pro-Savana para entrar em Moçambique, por onde é que passou? Essa passagem disso e daquilo, essa autorização de 14 mil e tal hectares, ou milhões de hectares, quem autorizou? Tendo sido autorizado, esse camponês disse que não terá problemas, vai continuar a produzir aonde e como. Ladrões, fora, fora, assassinos, fora, gritem comigo pra essa gente ir embora. Ladrões, fora, assassinos, fora, gritem comigo pois o povo já não chora.